Irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus. Louvado seja Deus por esse dia chuvoso, por esse frio, porque nós podemos vencer a chuva e o frio e vir para casa para encontrar os irmãos e ouvirmos a palavra de Deus. Estou muito feliz da gente cantar que Jesus vem. Ele vem. Essa é a nossa esperança. Ele vem. A gente não sabe nem o dia, a gente não sabe a hora e a gente não precisa saber. A gente sabe que Ele vem e que estaremos com Ele para sempre. Então, isso que a gente faz aqui é um pedacinho daquilo que a gente vai viver na eternidade com Ele. Que o nosso coração esteja aplicado a Jesus. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. 1 Pedro 2, versículo 1 até o versículo 10. Todos acharam a passagem? Então, a palavra de Deus diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora as receberam. Nós estamos neste ano refletindo biblicamente que os dias são maus e nós precisamos viver pela fé. Deus não nos livrou do dia mau, mas Ele nos deu objeto firme para que a gente possa crer nele e pela fé a gente viver. Essa não é uma linguagem do Novo Testamento. Abacuque já provou isso e o Senhor disse para ele estava vivendo os dias difíceis. Não sei se você vai lembrar, ele começa o seu livro dizendo: e aí, Deus, até quando? Eu clamo, o Senhor não me responde. E o Senhor responde e eu não entendo. Já passou por isso na sua vida? De clamar a Deus e Deus não fala nada. E quando Ele sinaliza a sua voz do jeito que você sabe ouvi-la, e da maneira específica quando Ele fala com você, aí Ele fala, tá bom. Ele se revela e fala, eu não entendi. Por que o Senhor vai agir dessa maneira? Então, nesse momento de crise, até uma angústia com as coisas que estavam acontecendo, no caso de Abacuque, era uma situação difícil, no meio do povo que Deus o colocou, crise da vida, mal social, gente, era mal social. Vida espiritual do povo também detonada. O povo estava sendo ameaçado numa invasão, e no meio disso tudo, Deus disse para ele, você vai viver pela fé. Você vai passar e vai chegar onde você tem que chegar, crendo. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz a mesma coisa. Está escrito lá que o justo, ele vive pela fé. Irmãos, nós temos vivido. Há uma pergunta para o nosso coração nesta noite. Deus quer fortalecer a nossa fé. É possível
você vê o mal. É possível você ver as coisas se desestruturarem diante de você. E você dizer, Deus, eu posso passar por isso? Pode, pela fé. Só pela fé. Agora, nesse momento que nós estamos aqui na virada do semestre, a gente tem que avaliar se nós temos passado pelo dia mal e vivido no dia mal pela fé. Você pode passar no dia mal, viver e criar mecanismos de fuga. Mas a palavra de Deus diz que só tem um jeito que agrada a Deus da gente passar pelo dia mal. É vivendo pela fé. É possível. Ainda que você seja um frágil, que eu seja um fraco. Fragilidade e fraqueza. São duas coisas que nos definem, que nos caracterizam. É se dizer, eu não tenho fé grande, não. Pastor, eu não tenho fé de remover montanha. Minha fé é, de fato, uma poeira. Mas, irmãos, se nós temos fé, ainda que pequena, em Jesus, em Cristo Jesus, na palavra de Deus, Jesus, a palavra viva, isso é suficiente para que você passe pelo dia mal e diga, o Senhor me fez vencedor. Irmãos, vamos aprender a viver no dia mal pela fé. Hoje, você pode orar, Deus tira o dia mal, limpa o meu caminho, abre as portas, tira os problemas, e Ele pode fazer e vai fazer. Mas não sem também edificar a sua fé. Edificar a sua fé, edificar a minha fé. E olha, gente, vale a pena gastar o tempo para que Deus edifique a nossa fé no dia mal. Deus nos deu sua palavra, e essa é a palavra dele para você e para mim. Vamos passar o dia mal, mas com a fé forte. Vamos passar o dia mal, dizendo, Deus, eu quero aprender a ter ânimo pela fé em Jesus Cristo. O texto que nós temos seguido agora no segundo semestre, nós vimos que é uma igreja que está passando por dificuldades, vivendo o dia mal, e Pedro escreve para eles e mostra o valor de uma fé edificada em Cristo Jesus. E esse trecho especificamente, ele toca numa situação para nós difícil. Quando a gente está no dia mal, não sei como é que você reage. Quando você está no problema, na luta, na prova, a gente costuma dar esses nomes, né? Luta, prova, tribulação. Aí, lá no Nordeste, eles podem falar no perrengue. A gente usa alguns nomes. Eu lembro que uma vez um amigo meu se converteu, e aí ele chegava na igreja, eu era adolescente, aí a gente chegava assim, no meio dos irmãos, né? Irmão, tô passando uma luta. Ele achava aquilo uma linguagem de tonto. Ele falava, luta? Como é esse negócio de passando uma luta? Ou então, assim, a gente chegava um pro outro e dizia, ô irmão, tá na prova? Ele, que prova? Que linguagem é essa dos crentes? Luta, prova. Mas são termos que a gente usa para dizer, tô no limite. E aí, nesses limites, na luta, na prova, na dificuldade, a gente às vezes não tem. Uma das coisas que a gente mais pensa nesse momento é como vou viver e se eu vou conseguir chegar lá. Mas Pedro aqui, ele diz uma coisa interessante, ele diz, olha, no dia mal é o momento da gente pensar o nosso crescimento, a nossa missão. Aí você vai, não, pastor. Não. Se eu continuar vivendo, tá bom. Agora, crescer no dia mal, não é possível. Não é para mim. Se eu tiver fôlego de vida ou fé suficiente para levantar e ter ânimo para fazer o que eu tenho que fazer, tá bom. Cumprir o que já está. Agora, expandir, crescer a vida no dia mal. Irmãos, a palavra de Deus vem para nós nesta noite assim. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente cresça. E esse crescimento não é institucional agora. Esse crescimento é você. Na sua vida, no dia mal, sou eu, na minha vida. Deus tem compromisso com você. E a fé que Ele nos deu é suficiente para que a gente cresça no dia mal e cumpra a missão dEle neste momento. Então, hoje é uma palavra sobre crescimento. Como é que a igreja pode cumprir a missão de Cristo, a missão de Deus, perdão, por meio do Filho Jesus, e isso ser sinal de crescimento da igreja?
Esse texto ele é exato e dá duas lições. Então, olha assim, hoje nós temos que lutar contra o sono, contra o clima. Semana passada era contra o martelo do vizinho que estava reformando em pleno domingo. Agora, hoje é contra o clima e a nossa própria fato de estarmos no período noturno. Então, eu vou tentar ser bem objetivo. A primeira coisa para a gente cumprir a missão e crescer no dia mal com a fé é você desejar crescer. Os primeiros versículos, Pedro deixa muito claro para nós, do versículo 1 até o versículo 3, que nós devemos desejar. As coisas não começam com o projeto, a coisa não começa com o rascunho, a coisa não começa com o empreendedorismo, a coisa começa lá no coração. Você deseja crescer? Esse é o ponto. Pedro está dizendo, olha, portanto, então, quando ele coloca aí um portanto, ele está ligando o que ele já falou na semana passada, ou nós meditamos na semana passada, com o que ele vai apresentar agora, que meditamos hoje. E ele terminou no texto da semana passada fazendo uma convocação para os crentes. Vamos amar. Aprenda a lidar com o irmão aí. E muito claramente. E agora ele diz, diante disso, nessa perspectiva de lidar e amar o irmão, a gente precisa se proteger daquilo que pode prejudicar o seu crescimento. E aí que ele vem na mesma esteira do último ponto do trecho que lemos na semana passada. Irmãos, prestem bastante atenção aqui. A primeira coisa é desejar crescer. E sejamos honestos. Quando a gente para, eu não quero mais crescer. Eu não quero mais. Eu abri mão da minha vida, eu desisti. Desisti do meu ministério, desisti dos outros, desisti de mim, não quero saber de promessa, não quero saber de evangelho. Ou então tá bom, eu vou viver a vida com o que tem. Até aqui eu já tive bastante de Deus. Agora crescer, expandir, cumprir missão não é para mim. Pedro está dizendo, por favor, amemos uns aos outros e vamos desejar. Mas antes de desejar, ele diz, proteja o seu coração. O desejo começa lá dentro. E quando é que eu e você, nós temos o nosso coração roubado do desejo de crescer? É incrível, gente. Não é dando poder para o homem, não. Mas é quando a gente erra na relação com o outro. Não é verdade isso? A gente briguei com o irmão, não vou mais na igreja. Não quero mais saber. Fulano brigou comigo, acabou, pastor, estou entregando o ministério. A relação horizontal fere o nosso coração. Meu marido pisou na bola comigo e eu estou fraco na fé. A minha mulher questionou minha hombridade dentro de casa, eu fiquei fraco na fé. Eu vou falar uma coisa que não está na Bíblia, peço licença teológica para falar isso. Quem leva a culpa é o relacionamento com Deus. Os homens erram, mas a gente debita a conta onde? Na fé. Não é assim? Via de regra. Não está na Bíblia, por isso que eu falei que não é verdade. Mas, na prática, quem perde é a fé. A gente debita lá. E Pedro está dizendo, olha, se a gente não estiver atento àquele probleminha, aquele detalhe da semana passada, a fé fica fraca. E a gente não deseja crescer. Então, a primeira coisa que ele está dizendo aqui, proteja seu coração de coisas prejudiciais para ele mesmo. E ele nomeia algumas delas que são claras e não precisam de definição. A primeira delas, maldade. Cada versão aí vai trazer um sinônimo, mas você vai se achar na sua versão. Ele coloca lá, maldade. O que é essa maldade? É quando você tem ação. Tudo isso aqui é na perspectiva do outro, eu e o outro. O outro fez para mim, ou eu estou querendo fazer para o outro. E como isso que eu estou querendo agir a partir do que está no meu coração, mina a minha força. Rouba o desejo de crescer. E aí ele diz, a maldade é quando você quer ter uma ação maléfica específica para o outro. Você já passou por isso na vida? Eu quero agir assim com aquele irmão. Ou eu estou planejando o jeito certo de falar para ele. Mas não pela graça. Por uma ação de fato maléfica. Isso começou não no abrir da boca. Isso começou lá dentro. Pedro está dizendo, proteja seu coração da maldade.
E aí ele vai para uma outra coisa, o engano. O que é o engano? É quando você dissimula perante o outro, para prejudicar o outro. A pior coisa é você lidar com alguém que é dissimulado. Quando alguém está dissimulando comigo, ou quando eu tenho vontade de dissimular com alguém, é porque a gente está querendo maquiar a raiva que está aqui dentro. Ou a gente está querendo dar ironia para aquela pessoa. Não é assim? E o pior é que a gente não pode nem nomear, porque a gente não é onisciente, então a gente não sonda coração, e a gente diz, eu estou pegando que esse camarada está sendo irônico comigo, mas eu não posso falar, porque só Deus é que sabe. Então eu fico na expectativa, na dúvida, então eu me calo. Mas Pedro está dizendo, proteja seu coração do engano, não dissimule. E quando alguém estiver dissimulando com você, dissimulando é aquela pessoa que está... como a gente falou, é a falsidade. Lembra o amor representado? A paz do Senhor. A paz. A paz. Isso é dissimulação, isso é representação do amor, mas não é amor. Pedro está dizendo, proteja o seu coração disso. Isso aí rouba o desejo de crescer. Maldade e dissimulação rouba o desejo da gente crescer. Outro problema que rouba o desejo do coração é a hipocrisia. É quando a gente quer mascarar o mal no íntimo. Lembra que a gente falou, eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. A gente cantava isso, a gente parou de cantar. Aí eu fiz um teste essa semana, perguntei para algumas pessoas que são macaco velho de igreja, falei, vocês cantam aliança no seu, eu tenho com você na sua igreja? Nossa, morreu esse cântico. Eu não estou falando que a gente tem que ressuscitar ele aqui. Mas eu estou dizendo que, por que morreu? Não sei. A gente não canta mais esse tipo de música. Eu falei, mas se cantasse, se a igreja ia vir abaixo. Por quê? Porque a gente está tão assim, não tem coragem de olhar na cara do irmão, eu sou um com você, eu sou livre para te amar, para te aceitar, para te perder. Eu falei, como é que vocês pedem perdão um para o outro? Eu investigando na igreja dos outros. A gente manda uma carinha, uma coisinha chorando. Eu falei, linguagem visual, que bom. Falei, mas se não tivesse esse recurso? Aí ele, danou, aí tem que chegar e chamar o camarada, olhar no olho, falar, eu sou livre para te amar, para perdão, meu irmão, nananana. Irmãos, o cristianismo é corpóreo, é o ajuntamento de pessoas, a tecnologia tem que estar a serviço disso. Mas não é ela que vai definir como a gente vai se relacionar. A gente precisa saber olhar no olho e não dissimular, e não mascarar o que está aqui dentro. Nós temos a liberdade de falar a verdade em amor, e nisso a gente se edificar. Quando a gente não faz isso, a gente se sente em pecado. Pecado de coração contra o irmão. Deus, eu estou com uma coisa com ele e eu não consigo avançar. Você consegue pensar em crescimento na tua vida com esse negócio trancado aí dentro? Você não consegue. Você vai orar, Deus, estou sem paz. Deus, tem um problema, não consigo. E o problema está aqui. Eu sou a vítima. Eu sou o lesado, mas o problema do outro gerou problema em mim. E eu quero me libertar disso para poder voltar a crescer. E, por último, ele coloca inveja e difamação. Inveja é quando você não consegue ser grato com a bênção na vida do outro. Não consegue ser grato com os bens do outro. Principalmente se ele for um outro que foi abençoado, mas ele é pecador. E você sabe que você está certo. A pior coisa é falar, Deus, eu não acredito. Aquela pessoa, ela zomba do evangelho e o Senhor derrama bênçãos na vida dela. A gente pode até ficar irado com isso. E difamação é quando você quer declarar alguma coisa sobre outro que vai prejudicar a posição e a reputação daquela pessoa. Irmãos, Pedro não está aqui num tom de dedo apontando, dizendo, se virem. A palavra de Deus não está aqui cobrando, ela está aqui dizendo, vamos nos libertar. Isso rouba o nosso coração do desejo, tira do nosso coração o desejo de crescer. Todas as vezes que o meu coração está entulhado, nosso coração estiver entulhado de maldade, engano, hipocrisia, inveja, difamação, a gente abandona a nossa própria perspectiva, a gente abandona o projeto da vontade de Deus para a igreja de Cristo, no qual a gente se insere como um pedacinho, um lado a lado, enquanto corpo de Cristo aqui na face da terra, servindo ao Senhor com alegria. E aí a gente diz, Deus, eu não consigo mais ter vontade de crescer.
E esse crescimento é no ministério, esse crescimento é na vida espiritual, é na família, é com a gente mesmo. Em todas as áreas. É a pior coisa quando você sabe do evangelho, diz, eu não quero crescer, não tenho vontade de crescer, eu perdi alvo, perdi força. Eu não ando, empaquei. E aí Pedro está dizendo, deseje crescer, mas primeiro tem que limpar o coração. Irmãos, essa é a primeira chamada de Deus para nós. Que bonito. Deus quer limpar o nosso coração para que brote dentro de nós o desejo de crescer. Diante dessas coisas da limpeza do coração aqui, eu quero falar 3 coisas bem pastorais para nós. Preste bastante atenção nisso. Irmãos, a primeira coisa é que quem faz isso, essas práticas de amaldiçoar, ser maldoso, enganar, hipócrita, inveja, difamação, não tem como conciliar essas práticas aqui dentro com o desejo pelo crescimento. Você pode fazer um baita de um projeto para a sua vida, para o ministério, para qualquer... Pode fazer. E ele pode ser um projeto maravilhoso do ponto de vista humano, técnico, com todas as coisas. Mas não há um desejo santo de crescimento no seu coração ou no meu. Então, limpar o nosso coração é fundamental para que o desejo venha. Desejo de crescimento com isso não casa, não conjuga, não comunga. E aí, outra coisa, linkando com a palavra, o último ponto da palavra que Deus nos deu na semana passada. Para amar o irmão daquele jeito, a gente precisa deixar o nosso coração livre dessas coisas. Aí o desejo vem. E para fechar, o que é esse desejo? O desejo aqui, ele usa a palavra de um leite, como um bebê recém-nascido que deseja um leite. E aí a gente acha que é aquela coisa da primeira fase da vida cristã, que tudo é lindo. Não é. Ele usou a imagem, a metáfora, para dizer o seguinte: assim como um bebê deseja leite, deseje a palavra. Deseje Cristo e a palavra. Você pode ter 300 anos, não é impossível, mas você pode ter 20 anos com Cristo. Você pode ser maduro na fé, e como um bebê deseja leite, você pode continuar desejando Cristo e a palavra. E Cristo e a palavra vão trazer desejo por crescimento. Então hoje, irmãos, olha que coisa... A palavra de Deus, ela não está aqui apelando para as nossas emoções, mas ela está falando de sentimento. E ela está dizendo que Deus deseja pôr no nosso coração, no seu e no meu, no dia mal, desejo por crescer, e Deus deseja fazer uma reviravolta dentro do nosso coração e arrancar se há alguma coisa que possa impedir esse desejo. E a gente olhar logicamente, olhar a palavra, essa palavra espiritual, a palavra que é Cristo. Por que esse desejo pode brotar e ele brota? Porque ele diz, vocês, no versículo 3, vocês já provaram. Lembra daquele texto? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. É isso que ele está dizendo. A gente já provou Deus e sabe que é bom. Não é verdade? Agora é o momento da gente parar, antes da gente ir para a segunda e última lição do texto. Irmãos, é o momento da gente olhar para nós hoje e dizer, Deus, eu já provei o Senhor e eu sei que é bom. Eu sei que o Senhor é bom. Bom no sentido não só de bom, é bondoso. Eu já provei o Senhor e vi que é bom estar com Ele. É bom tê-lo em nós. E Ele está dizendo sobre esse desejo. Irmãos, onde é que está o nosso coração? E o que é que está no nosso coração? O nosso pastor Jesus, que também é um general de guerra, está aqui alistando nós, a sua vida e a minha vida, como soldados para essa batalha. Mas ele não manda a gente no campo, para o campo, sem antes fazer uma revista. Hoje é um dia dessa revista. Há uma batalha para a gente travar, mas o nosso general não é tolo de nos mandar despreparados. E ele confia na revista que ele faz. E essa revista não é dos aspectos externos, mas é dentro do nosso coração. O primeiro ponto da palavra de Deus para nós hoje é que no dia mal Deus quer que você cresça. Deus quer que eu cresça. E Ele sabe que Ele pode limpar o seu coração e o meu coração.
Irmãos, tem coisas que você tem que chegar, a gente tem que chegar para Deus honestamente e dizer: Deus, me dá amor por essa pessoa. Me dá paciência. Me dá ânimo. Deus, limpa meu coração, porque eu quero voltar a desejar crescer. Porque eu já provei o Senhor. E eu sei que o Senhor é bom. Talvez você esteja aqui hoje com saudade de Deus. Faz tanto tempo, Deus. Talvez você na vida cristã, a gente costuma colocar marcas do nosso relacionamento com Deus. Pode ser uma música. Não é verdade? Aquela música lembra uma época. Tal música me faz lembrar de uma coisa que Deus fez. Pode ser, junto com a música, textos, passagens, toda a Bíblia, mas passagens específicas que gritaram no teu coração. E que você disse: meu Deus, aquilo marcou muito. Mas o fato é que isso daí é referência para quê? Para Ele. Para dizer como Deus, eu provei Deus naquele momento. Eu vi a palavra se cumprir. Eu vi o Deus da palavra se revelar. Ele não mudou, irmãos. Os dias mudam. Os dias mudam, as coisas mudam do dia para a noite. E o mundo é cíclico, parece que a coisa vai, depois volta com uma outra roupagem, e a gente vai vendo o tempo passar, vai vendo essas coisas, mas uma coisa não muda e permanece para sempre: Ele. E uma fé nele faz a gente dizer: Deus, obrigado, porque a única certeza que eu tenho é o Senhor. Irmãos, vamos desejar crescer e desejar dizer para Ele: Deus, eu provei. E isso virou referência para mim. Eu quero voltar para essa referência. É possível, irmãos. É possível. Isso não é saudosismo, não. Isso não é saudosismo. A gente não podia... Talvez quem é mais velho, vamos voltar a um culto nos anos 90 e 80. Vamos lá, tira o louvor. A liturgia era outra, o jeito de cantar era... Quem vai lembrar do famoso acetato e a gente punha transparência? Nada disso garante que a gente vai voltar a viver. Hoje, em 2017, no século XXI, na cidade de São Paulo, com outra coisa, em outra época, com todas as marcas que Deus permitiu que você tivesse na sua vida e eu tivesse na minha, é possível a gente dizer: Deus, o Senhor tem poder para limpar meu coração, fazer um desejo de crescimento brotar e eu lembrar que eu provei e vi que o Senhor é bom. Segunda lição desse texto, para a gente cumprir a missão e crescer: permanecer junto do povo de Deus. Versículo 4 até o versículo 10. Permanecermos juntos no povo de Deus. Irmãos, daqui para frente, Pedro, é o hábito. Pedro muda a imagem, ele não vai mais falar de leite e bebê, ele fala de pedra e templo. E ele diz: olha, nós temos pedras pequenas, uma pedra de esquina e uma pedra angular, e um templo. E ele diz: olha, há um templo, então é um objeto só, mas ele é composto de várias pedras, todas elas edificadas sobre a grande pedra. É como se nós fôssemos fragmentos da rocha que é Cristo Jesus. E o que nos dá poder para edificar um templo é o fato de todos nós sermos pedacinhos da grande rocha que é Cristo Jesus. Agora, uma pedra só a Talita não faz o templo. Só cristiano não faz o templo. É preciso que nos juntemos como fragmentos da rocha que é Cristo Jesus. Para que o templo esteja em pé, cumprindo suas finalidades, esse ajuntamento de pequenos cristos, de fragmentos da rocha, precisam estar juntos, crescendo individualmente e trazendo esse crescimento individual para o coletivo. Deus não quer, em primeiro lugar, que a gente se ocupe com as coisas da igreja e abandone a própria vida. Mas também, na medida em que a gente cresce pessoalmente nele, com o desejo, o primeiro ponto, com um coração limpo e um desejo de crescimento, isso nos une. E uma vez que nós estamos provando crescimento na nossa própria vida, o templo vai sendo edificado. E vai sendo manifesto como templo de Cristo. Habitado e cheio do Espírito Santo. Portanto, hoje, a gente não está aqui apresentando demandas da igreja. Vamos nos engajar. A palavra de Deus está dizendo: olhe para você.
A igreja é um lugar de pedras vivas. Por que pedras vivas? Porque Cristo é a pedra viva. E Ele, sendo pedra viva, deixa você vivo. E uma vez que nós somos pequenos fragmentos dessa rocha, e Ele vive, e nós estamos vivos por causa dEle, isso é Ele dentro de nós, o ponto número 1, automaticamente a igreja de Cristo Jesus vai crescer. Irmãos, isso é uma questão de honestidade nossa nesta noite. Crescimento da igreja não se faz, em primeiro lugar, com as estatísticas, se faz com um ardor por Cristo no nosso coração, porque Ele é a pedra que vive, e Pedro deixa muito claro que se Ele vive, quem crer nele, está nele, é uma pequena pedra, é uma pedra pequena ou pedrinhas vivas. E juntas, elas formam o templo. Juntas, elas formam o templo. Então, é na nossa comunhão com Cristo, nesse ardor, no primeiro ponto, que a gente se torna pedra viva e a gente se une ao irmão para edificar o templo. Agora, que coisa interessante, Pedro está usando uma imagem, que é o templo, queria que você prestasse bastante atenção nisso, lá do Antigo Testamento, mas ele está dizendo lá no Antigo Testamento, lembra do templo? Tinha o tabernáculo, primeiro que é uma pré-figura, depois o grande templo, que foi inaugurado por Salomão, e lá na inauguração a presença de Deus era tão forte que os sacerdotes não conseguiam estar em pé, mas ele está dizendo, aquele templo e aquelas pedras não eram vivas. Ele está dizendo, agora nós temos um novo templo, ou de fato, essa glória é muito maior. Lá não era um templo sem pedras vivas, mas aqui agora, depois de Jesus, esse templo é uma beleza, porque são pedras vivas, são vidas que o edificam. É um templo vivo. E o que faz com que eu e você sejamos fragmentos vivos dessa pedra viva que é Jesus? Primeira coisa, eu e você podemos nos achegar a Ele. Está lá, vá até Ele. Lá no antigo templo, uma vez por ano, chegava no lugar mais profundo, mas não contemplava. Era o sumo sacerdote. Ele está dizendo, no novo templo, todos podem estar diante dele. Vá. Se apresente para ele. Não no santuário, vai logo diante dele. É muito diferente. Ele está dizendo que, e aí ele usa 3 textos do Antigo Testamento para dizer, olha, Jesus é a grande pedra que garante o acesso e a aproximação a Deus. Portanto, vocês têm Cristo, nós temos Cristo, nos acheguemos a Deus. O autor de Hebreus diz que a gente para fazer isso, a gente precisa ter ousadia e uma certa intrepidez para entrar na presença de Deus e fazer o que na presença de Deus? Pastor, o que a gente faz na presença de Deus? Hebreus diz que a gente acha graça no momento oportuno. Achar graça no momento oportuno. O que é a graça? Irmãos, são as urgências da vida. Você está cheio de urgências, eu também. E como é que a gente vai saber lidar com a fé para essas urgências da vida? Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Deus, eu estou cheio de urgências, mas eu quero a tua graça. Eu quero entrar na tua presença. Eu quero viver na tua presença. E achar a graça no momento oportuno. É um momento que só o Senhor pode agir. Irmãos, tem coisas na vida da gente que a gente diz assim, olha, só a graça de Deus age aqui, eu não quero outra coisa. Eu não quero atalho, eu não quero jeito, eu não quero manipular, eu não quero nada. Eu quero a graça de Deus agindo nessa situação. E para isso, como é que a gente vive isso? Diante de Cristo, por meio de Cristo, diante de Deus, Cristo a pedra. Irmãos, Pedro está dizendo que nós fomos edificados em Jesus, cada um de nós, edificados individualmente em Cristo Jesus, e aí agora juntos, corporalmente ou corporativamente, nós somos habitados pelo seu Espírito, e manifestamos essa habitação do Espírito de Cristo.
Esse é um segundo ponto muito significativo para nós. Deus nos chamou para a gente dividir Jesus um com o outro. Você é uma pedra viva, eu sou uma pedra viva porque Cristo vive. E Jesus que vive, a pedra viva, está aqui e está aí. O Espírito dele foi enviado para habitar na minha vida e habita na sua vida. O que é que eu tenho para dar? Cristo. E o que eu gostaria de receber de você? Cristo. Quando a gente, de fato, dá Cristo, recebe Cristo um do outro, eu tenho certeza que isso nos liga um ao outro, apesar das nossas diferenças. E uma vez ligados um ao outro, apesar das diferenças, mas dando Jesus e recebendo Jesus, isso nos fortalece. Isso edifica a igreja de Cristo Jesus para que ela viva neste mundo e cumpra a missão de Deus nesta terra, neste momento, no lugar onde Ele nos colocou. Irmãos, que a palavra de Deus, ela cumpra o objetivo pelo Espírito de Deus, de gerar as demandas, os alvos para você nesta noite. E para mim também. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é a direção para nós. A palavra de Deus, ela é direção para a gente fazer uma revisão da nossa vida e dizer, Deus, onde eu quero, para que eu estou vivendo e onde eu quero chegar. Nesse segundo ponto da palavra de Deus, Pedro nos desafia a gente a viver junto do povo de Deus como pequenos fragmentos da rocha, ligados à grande pedra, a pedra angular. Só que essa pedra angular, do mesmo momento que para nós que cremos, ela é sinal e acesso a Deus, ela é tropeço para aquele que não crê. O Evangelho de Cristo Jesus, aí é só um parênteses que eu quero fazer para a gente finalizar a nossa meditação nesta noite. O Evangelho de Cristo Jesus é singular e tem coisas que o mundo olha para Jesus de uma maneira diferente do que eu e você. O mundo não vê Jesus com a beleza que nós estamos vendo. O mundo não identifica a esperança em Jesus como nós estamos esperando. O mundo não vê, na verdade, ele vê Jesus de diversas maneiras que podem ser maneiras eclipsadas. É bonito, é ético, é humano, é interessante, é relevante, mas não é bíblico. Não é a redenção do jeito que a palavra mostra, e a gente precisa saber disso. E aí ele diz uma coisa interessante, esse mesmo Jesus que foi posto para aquele que crê, que dá acesso a Deus, que nos edifica, que nos faz crescer, precioso para nós, mas ele também é tropeço para aquele que não é crente. E por que é que esses camaradas que não creem, eles tropeçam, eles caem? O que é esse cair? Cair, irmãos, aqui não é o nosso cair, que o irmão caiu, moralista. É um cair porque esqueceu do caminho de Deus. Esqueceu do caminho de Deus. Nunca conheceu o caminho de Deus. Que triste quando a gente vê alguém que caiu, porque se esqueceu de Deus. Mas ele diz, a gente não. Isso não é glória para nós, é pela graça, porque se a gente crê, porque Deus nos alcançou. A gente foi edificado nele. E hoje a gente pode estar aqui dizendo, Deus, o Senhor é pedra viva e me fez vivo. Por isso ele termina no versículo 9, versículo 10. Versículo 10 ele cita o texto de Oséias. Mas no versículo 9 ele faz uma conclusão belíssima, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo, olha, se lá eles tinham um templo com pedras físicas, mas não vivas. Nós hoje temos um templo com pedras vivas, porque a pedra angular está viva. E aí ele nos fez, nele, raça eleita. Por que nós somos uma raça eleita? Porque a nossa descendência não é o que a gente era antes de Cristo. Mas a nossa descendência, ela se dá por onde? Pelo novo nascimento. Eu vou ser bem objetivo aqui. Sacerdócio real. Lembra de rei, sacerdote, profeta do Antigo Testamento? Rei não podia ser sacerdote. Saul tentou fazer as duas coisas e lá oferecer sacrifício. Não deu certo. Mas ele está dizendo que agora sim. Eu e você, nós estamos lá na presença de Deus, olhamos o Senhor e reinamos com Ele. Nação santa. Deus não quer que você reflita você, nem qualquer outra coisa, mas que nós todos reflitamos Jesus.
Ele não quer que a gente reflita a fonte Sicar, não. Deus não quer que a gente reflita uma moda de igreja que vem e vai. Deus quer que a gente reflita o caráter dele. Deus quer que a gente seja... Ele nos fez povo exclusivo para uso exclusivo dele, para proclamar as virtudes. A melhor definição aqui seria proclamar as excelências de Deus. É algo que é natural, espontâneo na nossa vida. É isso que nós somos. Para cumprir a missão. Irmãos, quando a gente tem desejo de crescer, e esse desejo arde no nosso coração, e o nosso coração está limpo da maldade, da hipocrisia, do engano, da dissimulação, e a gente cresce junto. A gente é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Conclusão para nós orarmos nessa noite. O crescimento da igreja, agora a gente pode falar em fonte. O crescimento da fonte é o crescimento das pessoas da fonte. Se a sua vida, o seu coração não arde em desejo de crescimento, nem fale de crescimento dessa igreja. Se você está preocupado com o crescimento da igreja, ore por você. Se eu estou preocupado com o crescimento dessa igreja, que eu ore por mim. E que Deus nos livre de pensar um crescimento da igreja sem pensar no crescimento das pessoas da igreja. É na nossa própria vida. Parece egoísta, mas não é. A maior obra de Deus é você. Sou eu mesmo. Deus tem interesse em você. Isso não é egocentrismo, egoísmo, não. É porque Deus não quer fazer alguma coisa usando a nossa vida sem passar e nos marcar. Deus tem compromisso com você. Com Ele mesmo, na obra dEle, na nossa vida. Melhor dizendo. Então a igreja cresce quando os membros crescem. Desejar de novo, esse é um ponto para a gente orar, por você e eu orar por mim, desejar de novo crescer. Deus, eu estou no dia, irmãos, Deus plantou você no dia mal e Ele não perdeu o controle quando fez isso. E Ele plantou você no dia mal para que você cresça no dia mal. Vamos aceitar isso. Deus, como é que eu vou crescer no dia mal? Joga a toalha. Joguemos nós a toalha nesta noite. Deus, eu não vou pedir para o Senhor mudar o meu contexto. Me ajuda a perceber que é possível crescer nessa situação tão difícil. Vamos aceitar a vontade de Deus, irmãos. E desejar novamente o crescimento é começar pelo desejo de Deus que provamos. Deus, eu quero pensar em crescimento. Como? Voltando meu coração para o Senhor. Que saudade do Senhor. Eu quero voltar à pureza de coração. E aí, irmãos, vamos permanecer juntos. Vamos permanecer juntos. Porque nós todos, ligados a Cristo, estamos, uma vez que estamos em Cristo, Cristo colocou você junto com o outro. Por que nós estamos juntos aqui? O responsável é Jesus. Então, vá falar para Ele. Por que a gente tem que ficar junto? Porque Jesus nos uniu, nos atraiu ali na cruz e nos fez pedras ligadas a Ele. Amém? É muito bom sofrer as dores da última hora junto com vocês. É muito bom. Eu não tenho o poder de Deus e vocês não têm o poder de serem Deus. Mas nós todos somos homens frágeis, pequenas pedras, que tem Jesus para dar. É muito bom receber Jesus do irmão. É muito bom dar Jesus para o irmão. A gente não dá para se sentir útil e nem para melhorar a nossa autoestima. A gente dá porque a gente vê a abundância de Cristo. E naturalmente, sem peso, mas com alegria, a gente diz, o Senhor está aqui, eu quero dividi-lo com você. Irmãos, vamos pedir isso a Deus? Deus, eu quero receber o Senhor do meu irmão. E eu quero dar o Senhor para o meu irmão. A gente vai se edificar mutuamente. E enfrentar o dia mal e ver a obra de Deus crescer. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Então, o sermão dessa noite nos desafiou a gente deixar Deus limpar o nosso coração. Também nos desafiou a desejar. E o desejo começa
lembrando do Deus que nós provamos, o Deus da palavra que provamos. Que a gente tenha um momento de autoexame do nosso coração nesta noite, para a gente fazer desse momento de oração um momento em que Deus pode nos quebrantar. Um momento em que Deus pode mostrar a gente para a gente mesmo. Senhor, esse é o nosso desejo. Este é o nosso desejo. É o desejo de voltar a te desejar. Para isso nós só podemos orar. Para isso nós só podemos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Se o Senhor encontrar no nosso coração nesta noite maldade, se o Senhor encontrar no nosso coração nesta noite dissimulação, engano, hipocrisia, por favor, Deus, ou qualquer outra coisa que saia disso, que seja, Senhor Deus, isso elevado a outras potências, Deus, por favor. Por favor, limpa o nosso coração nesta noite, ó Deus. Não dá para te desejar com isso. Não dá para desejar crescimento da nossa própria vida. Não dá para ver as perspectivas do Senhor com o coração entulhado com essas coisas, Deus. Por favor, nesta noite, nós oramos ao Senhor, que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor conhece os nossos corações e nós pedimos ao Senhor, limpa os nossos corações, ó Deus. Limpa os nossos corações, ó Deus, transforma-nos. Nós precisamos da graça do Senhor, porque nós não podemos fazer isso conosco, mas o Senhor pode. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que Tu nos faças, Senhor Deus, perceber como o Senhor planta em nós o desejo por Ti. Ó Deus, nós Te provamos, nós Te conhecemos, Senhor. Nós associamos essa prova, essa experiência, Senhor Deus, contigo, por meio de coisas que podem ser visuais, sensoriais, emotivas, experiências, épocas, memória. E nós não pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a mesma época, música, memória, mas nós pedimos que o Senhor se revele a nós, novamente. Naquele tempo, Senhor Deus, em épocas passadas das nossas vidas, nós tivemos a experiência com Deus e o Senhor não mudou, as experiências mudaram, as épocas mudaram, as coisas se passaram, mas disso tudo o que permanece para sempre é o Deus da palavra. E é por isso que nesta noite, tanto tempo depois, tantas situações depois, nós oramos novamente. O que queremos é o que não muda. O que precisamos é do Deus que não muda. Ó Deus, ajuda-nos a lidar com as mudanças. Tantas coisas mudaram, Senhor. Tantas coisas não são como antes. Tantas marcas se passaram e ficaram nas nossas vidas. Deus, aquelas marcas que ficaram em nós e que nos fazem pecar, que nos fazem não desejar crescer, nós pedimos que o Senhor nos liberte delas. Que o Senhor as cure. Eu sei que elas não sairão, mas elas podem não doer mais. Ó Deus, por favor, nós pedimos nessa noite que queremos recomeçar. Não voltando no tempo, mas daqui para frente. Deus, por favor, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor Deus, nesta noite. Que a Tua palavra ponha os alvos de Cristo para nós. Que a Tua palavra, Senhor Deus, levante o nosso olhar para Cristo. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nos faça olhar pela fé. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nos faça interpretar as situações do passado e a vida presente e encarar os nossos desafios pela fé em Jesus. Nós somos os que creem. E aquele que crê não tropeça. Aquele que crê, Senhor Deus, vai. Aquele que crê, Senhor Deus, corre. Mas aquele que não crê, olha para Cristo e cai. Cristo é o seu próprio tropeço, porque não vê nele sanidade nenhuma. Mas nós estamos aqui olhando para Jesus e dizendo, é o Senhor que nós queremos. Pedra viva,
pedra viva. Ó Deus, que ao olhar, Senhor Deus, para a obra redentora de Cristo Jesus lá na cruz, vejamos a vida brotar onde havia pecado. Vejamos, Senhor Deus, o vigor da vida de Jesus, que mesmo no dia mau, no sofrimento, na angústia da cruz, na dor de carregar aquela cruz, foi firme na fé. Foi firme no propósito de Deus. Ó Senhor, é possível por causa de Jesus, e nós queremos pedir que esse vigor da pedra viva esteja em nós. Senhor, nós queremos crescer. Senhor, nós queremos crescer, Deus. Dá-nos crescimento na nossa vida. Dá-nos crescimento na nossa relação com o Senhor. Dá-nos crescimento, Deus, no nosso trabalho. Dá-nos crescimento, ó Deus, nas coisas que o Senhor quer que cresçamos. Dá-nos crescimento na vida espiritual, Deus. Dá-nos desejo, ódio do pecado, Deus. Gera no nosso coração desprezo pelo engano, pela dissimulação, pela hipocrisia. Dá-nos nojo dessas coisas, que a gente veja, ó Deus, como isso nos escraviza. Ó Deus, e que desejemos nesta noite, Senhor Deus, um coração livre disso tudo. Um coração livre para amar, livre, ó Deus, para se alegrar com o irmão. Um coração livre para se unir ao teu povo. Um coração livre para dar e receber Jesus. Deus, isso torna o fardo leve. Isso torna, Senhor Deus, traz consolo no sofrimento. Por favor, limpa o nosso coração, general. Nós não queremos ir a campo, ó Deus, com esse coração entulhado, mas queremos, Senhor Deus, que o Senhor faça revista antes da batalha, para que possamos estar ali no campo, Senhor Deus, firmes. Possamos estar no campo, Senhor Deus, prontos para cumprir a missão do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração seja avivado por Ti nesta noite. Que o nosso coração, Senhor Deus, seja tocado, sensibilizado, ele tenha alvos da palavra. Ó Deus, e que assim nos unamos um ao outro. Que assim, Senhor, estejamos juntos. Que assim, Senhor Deus, partilhemos Jesus, as dificuldades, as alegrias. Que todos nós possamos nesta noite vibrar e nos alegrar com o crescimento da obra de Cristo na vida um do outro. E assim, Deus, o crescimento desta igreja seja consequência disso. Livra-nos, Deus, de um crescimento desta igreja sem crescimento da vida dos irmãos, da vida comunitária, de sermos um só coração no Senhor, de sermos fragmentos de Cristo unidos, habitados e preenchidos pelo Espírito de Cristo. E assim, Senhor Deus, possamos, ó Deus, não tropeçar e cair, mas crendo, ó Deus, cumprir a missão do Senhor. Ó Deus, anima o teu povo. Dá-nos ânimo, como o Senhor prometeu, que no mundo nós passaríamos por muitas aflições, mas o Senhor disse que nós deveríamos ter bom ânimo. Dá-nos este bom ânimo nesta noite. O bom ânimo, Deus, não é porque tudo vai bem, o bom ânimo é por causa de Jesus. Senhor, muda, ó Deus, os nossos sentimentos pelo discernimento da palavra. Deus controla as nossas emoções a partir da sanidade da palavra, da verdade revelada nesta noite, Senhor. Tira a tristeza do coração, tira a angústia do coração, Senhor. Tira, Senhor Deus, o desânimo dos nossos corações. Tira, Senhor Deus, a ira. Tira, Senhor Deus, a indiferença. Tira, Senhor Deus, a apatia. Todas as coisas que podem, Senhor Deus, minar as nossas forças. Mas que possamos dizer, ó Deus, como ir de encontro ao que a Tua palavra nos diz, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. É a alegria do fruto do Espírito. E que na presença do Senhor, essa plenitude de alegria, e de fato, essa alegria do Senhor, de fato, é a nossa força. Ó Deus, precisamos de força. Forças para continuar. E a nossa força é o Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por este lugar que podemos chorar o nosso coração diante do Senhor. Queremos deixar todo fardo de pecado, todo coração pesado. Queremos deixar todo coração escravo dessas coisas aos teus pés e dizer, eu quero um novo coração. Como é o teu coração, manso e humilde.
Um coração livre. Um coração livre na graça de Deus. Ó Deus, obrigado por estarmos diante do Senhor, por causa de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.